Olá e boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai dar um mergulho direto na narrativa de altíssimo risco de uma mulher incrivelmente corajosa, uma pessoa que ousou desafiar a crueldade de uma instituição de mais de 350 anos. É uma daquelas histórias que misturam tragédia, muita resiliência e, acima de tudo, uma busca inabalável por dignidade. Prefiro morrer a me entregar a um homem que não respeita nem a minha condição, nem a minha vontade. Essa declaração já dita o tom da nossa conversa logo de cara. Ela estabelece a pura força e a rebeldia da protagonista contra o homem que a escravizava. É, sem dúvida, uma manifestação inegável de humanidade contra uma coisificação absoluta. Vamos começar entendendo o contexto, na nossa primeira parte, uma vida de contradições. Para entender essa história, a gente precisa voltar ao Brasil da década de 1850, em uma próspera fazenda de café. Lá, existia um abismo gigantesco entre a forma como a Isaura foi criada e a realidade legal dela. Por um lado, ela cresceu com enormes privilégios sob a tutela da esposa do seu senhor, a Dona Maria. A Isaura aprendeu a falar francês fluentemente, usava roupas finas, tocava Mozart no piano, mas, por outro lado, a realidade legal era simplesmente inescapável. Como ela nasceu de uma mãe escravizada, a condição foi herdada. Então, por mais que ela tivesse uma educação super refinada e uma aparência europeia, perante a lei, ela continuava sendo propriedade de outro ser humano. Imagina só o fardo pesadíssimo de carregar isso todos os dias. E aí, essa herança de crueldade muda absolutamente tudo. A bondosa Dona Maria falece repentinamente por conta de uma febre e o destino da Isaura vira de cabeça para baixo da noite para o dia. Ela passa a ser propriedade exclusiva do herdeiro da fazenda, o Leôncio, e olha, bem diferente da mãe, o Leôncio era cruel, arrogante e via a Isaura não só como uma propriedade, mas ele nutria por ela uma paixão extremamente perigosa, possessiva e completamente doentia. A partir daí, o tormento psicológico virou uma constante asfixiante. O Leôncio simplesmente não aceitava recusas, partindo para ameaças e investidas bem agressivas. E o mais chocante de tudo isso é que nem o fato de o Leôncio ter se casado, por conveniência financeira com a Malvina, que era uma jovem bondosa da sociedade local, conseguiu frear essa perseguição. Na verdade, a impossibilidade de ter a Isaura parecia só alimentar ainda mais a obsessão dele. O que nos leva ao próximo capítulo dessa jornada, na parte 2, as fugas. A situação dentro da Casa Grande ficou tão insustentável que a única saída era tentar o inimaginável. Isso gerou uma escalada de resistência bem perigosa. O primeiro passo da Isaura foi uma fuga desesperada na calada da noite. Usando a escuridão e a falta de lua como escudo, ela foi a pé para uma cidade abolicionista, onde adotou o nome falso de Elvira. É aí que a gente vê a coragem indomável dela se manifestando na prática. Só que a paz, infelizmente, durou muito pouco. A Isaura tinha conseguido refúgio, sobrevivendo ao ensinar piano em segurança para famílias ricas da região. O problema é que o Leôncio não ia deixar barato. Ele ofereceu uma recompensa massiva, uma verdadeira fortuna, o que fatalmente resultou numa traição impiedosa. O desfecho foi terrível. Vamos tentar visualizar a cena que está lá nos registros. Caçadores de escravizados extremamente violentos invadem a sala e a arrastam brutalmente de volta à fazenda, no exato momento em que ela tocava super tranquila uma melodia de Mozart. Um contraste brutal. E quando ela volta para a fazenda, o castigo imposto pelo Leôncio não foi o açoite físico, que era o comum da época, não. Foi um aprisionamento psicológico devastador. Ela foi trancada em um quarto escuro, completamente isolada da Casa Grande, e o Leôncio fazia questão de ir lá, dia após dia, bater na tecla de que ela era propriedade legal dele, registrada em cartório, e que ela ficaria presa a ele até o fim da vida. Foi um esforço muito deliberado e muito cruel para tentar quebrar de vez a mente e o espírito dela. Mas o espírito da Isaura era inquebrável. E a dinâmica de resistência logo mudou. A segunda fuga dela contou com a ajuda vital da Rosa, uma mulher escravizada mais velha, que ajudou com suprimentos e conhecimento de rotas seguras. Agora, a terceira e última fuga tem um detalhe que é até difícil de acreditar de tão dramático. Ela foi inteiramente financiada e apoiada pela própria esposa do Leôncio, a Malvina. Pois é, a Malvina se compadeceu do sofrimento da Isaura quase como uma irmã e forneceu dinheiro e documentos falsos para a fuga definitiva. E no meio dessa jornada maluca, entra em cena uma figura transformadora, o Álvaro. Ele era um jovem advogado, abolicionista e progressista que acreditava de verdade na liberdade universal e na igualdade humana. Eles acabaram se apaixonando perdidamente nessa província distante para onde a Isaura fugiu na segunda vez.
Quando Álvaro finalmente descobre a verdade dolorosa sobre o passado dela, ele não pensa duas vezes. Oferece uma fortuna para comprar a liberdade de Isaura. Só que, movido puramente pelo orgulho ferido e por um senso de vingança absurdo, o Leôncio rejeita a oferta na hora. Com isso, a disputa muda de cenário na nossa terceira parte, uma batalha no tribunal. Sem chance de resolver as coisas na base de um acordo financeiro amigável, o campo de batalha saiu das estradas escuras e foi parar nas salas solenes da justiça. E a estratégia de defesa do Álvaro foi brilhante. Ele usou todo o conhecimento jurídico e as conexões políticas que tinha para questionar logo de cara a legitimidade da situação da Isaura, afinal, o pai biológico dela era um homem livre. E aí começou uma verdadeira guerra. De um lado Álvaro, do outro, todo o poder e a riqueza infinita do Leôncio. Isso forçou o Álvaro a fazer uma busca frenética por provas materiais, fuçando em velhos papéis empoeirados. E é exatamente aí que acontece a reviravolta mais extraordinária desse caso todo. Durante essa caçada por documentos antigos lá na fazenda, eles descobrem que, anos antes, em seu leito de morte, o pai biológico da Isaura tinha assinado uma carta oficial de alforria. Esse documento que valia ouro estava lá, escondido e sem registro, largado entre os pertences pessoais da falecida Dona Maria. A grande sorte foi que, mesmo sem o registro formal em cartório, a carta tinha plena validade legal. E assim, o juiz pôde enfim conceder a Isaura a sua tão sonhada liberdade. O resultado desse julgamento trouxe uma justiça quase poética. Os caminhos foram completamente opostos para os dois lados. De um lado, tivemos a liberdade e o crescimento. A Isaura se casou com o Álvaro e passou a ensinar música de graça para jovens menos favorecidos, virando uma peça ativa na causa abolicionista. Já do outro lado, foi pura destruição. Consumido pelo próprio ódio e pela humilhação pública, o Leôncio caiu numa espiral de falências, ficou totalmente isolado e teve uma morte amarga e precoce. O que nos traz a uma visão mais ampla na parte 4, o romance e a abolição. Quando a gente olha para o contexto histórico maior, fica claro que não se trata apenas de uma saga comovente, mas sim de uma obra literária do mundo real, com um impacto social e político gigantesco. Vale a pena guardar esse ano, 1875. Esse é o ano da publicação original do romance do Bernardo Guimarães. O que é crucial entender aqui é o peso de lançar algo assim naquela época. A publicação desse livro foi um ato de uma coragem literária revolucionária. Era uma denúncia escancarada e de frente contra a escravidão. Isso 13 anos antes da abolição oficial no país. Para a gente conseguir colocar tudo isso em perspectiva, os fatos históricos que servem de pano de fundo para a história são estarrecedores. O sistema durou mais de 350 anos. Começou ali por volta do ano 1500 e se arrastou até 1888, quando a Lei Áurea foi finalmente assinada pela Princesa Isabel. São mais de 3 séculos de uma instituição brutal. É muito tempo. E assim chegamos à nossa quinta e última parte, o legado duradouro. Por mais que, literariamente, a Isaura seja uma personagem fictícia, a jornada complexa que ela enfrenta é um espelho super fiel e doloroso da realidade que incontáveis mulheres escravizadas viveram no Brasil imperial, sendo vítimas sistêmicas da miscigenação forçada e da privação total de direitos. O impacto cultural que essa denúncia causou foi colossal. Lá no século XIX, a história foi uma ferramenta essencial para mobilizar intelectuais e abolicionistas de todas as classes. E esse alcance só foi crescendo ao longo das décadas, culminando na famosa adaptação televisiva de 1976, que virou um fenômeno global e emocionou pessoas em mais de 80 países. E tudo se resume a isso aqui. A luta pela liberdade é um direito humano fundamental e inalienável. Essa é a grande lição que o material de origem nos deixa. Vai muito além de ser só um romance cheio de fugas e reviravoltas no tribunal. É um lembrete contínuo para a gente sobre a dignidade, sobre os direitos humanos básicos e sobre como a justiça precisa triunfar sobre qualquer crueldade sistêmica. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão instigante para a gente carregar. Se uma história escrita lá em 1875 pôde contribuir de um jeito tão profundo para ajudar a desmantelar um sistema que durou 3 séculos e meio, quais injustiças modernas uma única história, bem contada e corajosa, não conseguiria expor hoje em dia? É a prova viva do poder universal de uma narrativa sobre resistência e, acima de tudo, humanidade. E por hoje é isso. Até a próxima!